galera, bem-vindos de volta ao Alicerce da História. Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre a Revolução Praieira. Aquela revolução, aquele movimento que acontece lá em Pernambuco, né? Ali, que começa de fato em 1848 e vai até 1850, mas a gente vai ver que existe toda uma base já lançada previamente, ou seja, anteriormente, antes de 1848, a gente já tem ali um contexto bem próximo de uma explosão rebelde ali na região de Pernambuco, até porque Pernambuco não é uma região comum, não era uma província comum, era uma província diferenciada em relação às outras, e por isso que eu amo tanto Pernambuco. Pernambuco tinha uma diferenciação muito clássica em relação às outras, sempre foi um ponto de insatisfação, sempre foi um ponto de rebeldia, sempre foi um ponto para ideais revolucionários, e isso é bem legal, isso é bem marcante. Você não pode esquecer todo o histórico em Pernambuco, 1817, Revolução Pernambucana, isso para falar só em século XIX, 1824, a Confederação do Equador, aí a gente chega em 1848, essa Revolução Praieira, que é a última grande revolução que o Brasil passa ali durante o governo, a presença efetiva dos portugueses aqui. Porque a gente sabe que o segundo reinado ele ainda representa todo o caráter português muito grande aqui. O Brasil só de fato se livra dessa família real portuguesa a partir da proclamação da República. Beleza? O único movimento de fato grande do segundo reinado é o único que começa no segundo reinado e acaba no segundo reinado, né? A gente teve, por exemplo, a Farroupilha, né? A Revolta dos Farrapos, ou a Farroupilha, que terminou em 1845, também terminou no segundo reinado, mas não começou no segundo reinado, começou no período regencial, 10 anos antes, em 1835. Então, a Revolução Praieira, ela vai ter um caráter, para alguns um pouco menor, para outros um pouco maior. Alguns vão chamar a Revolução Praieira de revolta, outros de insurreição, outros de rebelião, e aí a gente vai ter uma percepção muito ampla e muito geral do viés de quem olha. Por exemplo, quem combateu essa galera, quem combateu esses revoltosos, vai chamar esse movimento de uma pequena revolta, de uma pequena rebelião. E alguns dos que fizeram parte desse movimento vão costumar chamar esse movimento de revolução. Revolução é algo maior, né? Algo mais amplo. Então pode cair na sua prova com outros nomes, mas o nome mais comum é Revolução Praieira. E a gente costuma aprender de forma geral que a Revolução Praieira ela envolveu, de um lado, uma galera liberal contra um poderio conservador que estava se estabelecendo ali em Pernambuco. Só que não é só isso, gente. A gente não pode esquecer todo um caráter, né? Todo um caráter diferenciado, um caráter liberal, como eu já falei aqui, que Pernambuco tinha. Ou seja, além disso, além desse caráter liberal, além dessa disputa entre liberais e conservadores, a gente não pode esquecer o contexto geral do povão naquela região. Porque a Revolução Praieira, ela é liderada por membros da elite, mas ela também tem uma participação popular muito efetiva. A gente não pode esquecer que há sim a participação de negros. Claro, é uma participação circunstancial, uma participação pequena, mas há uma participação de negros. Como eu sempre digo, não vamos confundir. Negro não é sinônimo de escravo nesse momento no Brasil. Apesar da escravidão ainda ser a grande base, ainda ser o grande modo de produção, a gente não pode achar que todo negro aqui no Império ele era um escravo, beleza? Mas, claro, geralmente ele era sim um cara ligado às camadas mais baixas, mais pobres. Então o povão participou, teve gente pobre participando também. E isso já mostra que a Revolução Praieira ela não foi uma revolução que só teve como ponto de descontentamento os liberais contra os conservadores. Não. Houve sim uma outra roupagem por trás, um outro ponto de apoio. Por quê? Porque naquela região, galera, os conservadores eles tinham muito poder. Havia uma família chamada família Cavalcante com muita força. Então eles eram donos, por exemplo, de 2/3 dos engenhos, ou seja, a cada 3 engenhos, 2 eram da família Cavalcante. Isso é muita coisa, isso é coisa demais. Eles tinham controle da produção de açúcar, eles tinham controle das terras. Isso afetava sim a população mais pobre. A população mais pobre vivia ali sendo explorada. Quando passava um período de seca, um período de estiagem, a gente ia ver, por exemplo, que a produção de alimentos caía. Claro, estiagem. Então, se não tem alimentos, quem mais sofria era a galera mais pobre.
né? O Nordeste ele tinha perdido um pouco de influência, um pouco de poder econômico desde a mudança da capital para o Rio de Janeiro a partir de 1763, ou seja, há todo um histórico ali no Nordeste que vai causar um potencial rebelde naquela região. Mas, sintaticamente, né, fazendo uma síntese desse movimento, essa Revolução Freiriana pode ser caracterizada geralmente, né, como um movimento de um grupo chamado Grupo Liberal contra a força de um grupo chamado conservador. Beleza? No plano geral, no plano nacional, no Brasil todo, a gente tem, né, os liberais e os conservadores brigando. A gente vai ter isso como marca já no segundo reinado inteiro. Mas, especificamente no contexto interno ali daquela província, a gente vai ter o grande e incrível Partido da Praia, surgindo de uma dissidência do Partido Liberal e uma disputa ainda mais acirrada, os ânimos ainda mais elevados ali naquela região de Pernambuco. Então vamos lá, grandes antecedentes: liberais contra conservadores, já falei. Partido Nacional Pernambucano é criado, né, o Partido Nacional de Pernambuco ele é criado em 1842, ele é uma ala, é uma dissidência do Partido Liberal, tá bom? Ele era chamado também de Partido Praieiro, por quê? Deixa eu pegar a caneta aqui. Porque ele era localizado, tinha como base central a sede do jornal Diário Novo, um diário muito importante para a propagação de ideias desses liberais. A sede era numa rua chamada Rua da Praia, beleza? E por isso eles ficaram conhecidos como os praieiros. Show de bola? Beleza? Essa galera liberal tinha conseguido estar no poder ali no início da década de 1840. Na verdade, a partir de 1800, na virada entre 1844 e 1845, eles conseguiram um ponto muito importante de poderio na região, apesar dessa galera conservadora ter mais influência. Vamos lembrar aqui, ó, do poderio dos conservadores com a família Cavalcante, a família Rego Barros também, é outra família muito importante ligada aos conservadores. Apesar disso, eles conseguem, a partir de 1845, ter como uma liderança importante um camarada chamado Chichorro da Gama, né? O Antônio Pinto Chichorro da Gama, ele é eleito como presidente da província. Naquela época, os estados eram chamados províncias e os presidentes, os governadores eram chamados presidentes. Então, esse cara era o governador do estado de Pernambuco. Esse cara, ele agrada os liberais, beleza? Ele agrada os liberais, mas pouco tempo depois, próximo ali a 1848, ele é deposto, ele é retirado do poder. Ele sai com uma manobra apoiada pelos conservadores junto ao Senado no Rio de Janeiro, né, junto ao imperador Dom Pedro II. Eles retiram e indicam um outro camarada para essa região, um camarada ligado aos conservadores. Esse é o grande ponto, esse é o grande estopim para uma revolta que já estava preparada. Por quê? A partir do momento em que os liberais chegam ao poder, eles têm uma série de medidas que vão desagradar os conservadores. E aí, quando os conservadores voltam ao poder, vai ser feita uma outra série de medidas que vai desagradar os liberais. E aí está feita a grande base para essa revolução, para esse movimento. E aí ocorre, já ali a partir de 1848, a fixação, o movimento rebelde que vai percorrer várias regiões de Pernambuco, basicamente Olinda e Recife, vão ser os pontos principais disso aqui, e um movimento que vai ter como lideranças Pedro Ivo, Borges da Fonseca, Abreu e Lima, Nunes Machado, e entre outros, tá bom? O Borges da Fonseca, olha só que interessante, o Borges da Fonseca, um cara muito importante, né, intelectual, ele tinha lá ideais republicanos bem avançados, chegou a defender em certa parte da vida dele o fim da escravidão, a abolição da escravidão, mas ele, durante o período em que os liberais estiveram no poder, ele foi inclusive preso pelos liberais. Olha só que confuso, os praieiros botaram o Borges da Fonseca na prisão porque ele fez intensas críticas aos praieiros. Ele era um cara que era extremamente crítico a tudo, o pessoal dizia que ele mudava de opinião a todo momento. Então, ele fez um monte de crítica aos praieiros, foi preso, e aí quando ele explodiu o movimento, ele já estava livre, e aí ele vai lá e apoia o movimento. Isso já mostra pra gente que esse movimento não era só entre liberais e conservadores, era um movimento que, apesar de ter sido guiado, né, montado pelos praieiros, pelos liberais,
teve também uma participação de uma galera que queria uma mudança efetiva na região para tentar melhorar de vida. Ponto. Beleza? Muitos desses líderes, galera, eram influenciados pelo socialismo utópico, tá? Socialismo que vai ser defendido, por exemplo, como camaradas Robert Owen, Saint-Simon, o Fourier, são caras que vão escrever na Europa pensando no socialismo. A gente ainda não tinha as bases lançadas do socialismo científico, do Karl Marx e do Engels, mas a gente já tinha um socialismo fazendo muito sucesso na Europa, o chamado socialismo utópico. Claro que esse nome foi dado pelos quê? Pelos críticos a eles, né? Socialismo sonhador é um tipo de pensamento onde não há uma ruptura total entre essa relação de classe, é um tipo de pensamento que vai apostar muito mais numa perspectiva onde o próprio patrão, né, vai acabar abrindo mão de alguns benefícios para um melhor convívio com o seu empregado, beleza? Show de bola? A gente vai ter um vídeo aqui falando especificamente sobre as doutrinas socialistas, beleza? Que são bem difusas. Socialismo não é só o pensamento marxista, beleza? Então a gente pode botar aqui, ó, hashtag socialismo utópico, beleza? Hashtag socialismo utópico vai influenciar muita gente nesse movimento. É um movimento que também vai ser chamado por alguns de um movimento nacionalista. Figuras importantes que vão escrever sobre isso aqui, né? O historiador Calmon, o Joaquim Nabuco, grande escritor também. Esse tema, a Revolução, para ele, ela foi tema de muito artigo, muito texto. O Joaquim Nabuco, de fato, ele tem uma liderança importante no que diz respeito à escrita sobre esse movimento, porque ele vai ser um dos primeiros, na verdade ele é o grande pioneiro em pensar a Revolução Praeira dentro dessa perspectiva que eu mostrei para vocês. Uma perspectiva que não é só a perspectiva de que foram os liberais contrário aos conservadores e pronto, não. Ele vai tentar mostrar que há uma participação de uma sociedade mais bem organizada, ou seja, há uma questão social mais bem envolvida por ali. A galera mais pobre, como eu falei, queria também participar, setores médios participavam também desse movimento, tentando uma melhoria de vida numa região que já estava sendo afetada por uma crise que vinha de longo tempo. E aí, aquela galera que estava lá no poder só mamando, claro, a galera estava brigada, né? Estava dividida, liberais, conservadores, a elite, a nata da elite dividida, mas o povão também estava ali por trás querendo pegar alguma coisa. Beleza? E a gente tem como grande ponto desse movimento o famoso Manifesto ao Mundo. Manifesto ao Mundo é um grande texto colocado para o público em geral e que vai ter como, vão dizer, os historiadores, que foi o Borges da Fonseca, o principal idealizador dele. E o que esse texto defendia? Vamos lá: república, voto livre, voto universal, fim do poder moderador. Eles queriam o fortalecimento dos três poderes e a independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Igualdade jurídica, olha só que interessante, os pensamentos de que todos podem participar de tudo e serem julgados de forma igual, beleza? Liberdade de imprensa, algo bem avançado para a época também. Isso aqui, ó, nacionalização do comércio. Vocês viram que eu pulei uma coisinha aqui quando eu falei sobre os antecedentes. Foi de propósito. Porque a nacionalização do comércio vai estar muito ligada ao poderio que os portugueses vão ter em relação ao poder comercial. Ou seja, esse poderio que os portugueses tinham em relação ao comércio, eles mandavam no comércio não só de Pernambuco, mas do Brasil quase todo, esse poderio dos portugueses vai acabar levando uma grande parcela da sociedade pernambucana a uma crítica, a uma tentativa inclusive de expulsão. Alguns historiadores vão dizer que houve xenofobia naquele momento, né? Uma aversão ao estrangeiro. Manda essa cambada para longe, porque eles estão o quê? Controlando o nosso comércio. Assim não dá, eles ficam com os lucros. É um absurdo. Então, a base do Manifesto ao Mundo também inclui a nacionalização do comércio e a expulsão dos portugueses daqui. Bem interessante. Olha só que avançado. Além de trazer igualdade jurídica, o trabalho como um direito. Direito ao trabalho. Isso lembra muito a nossa Constituição de hoje. A gente está falando de uma Constituição que, ó, é do século, né? Um pensamento, um manifesto que é do século XIX, da metade do século XIX. O Manifesto ao Mundo também dizia que era necessário o fim dos juros para que
pudesse a sociedade, de forma nacional, crescer melhor. Isso é um pouquinho da influência também do socialismo utópico. Beleza? De forma geral, o Manifesto ao Mundo acabou defendendo também a tentativa de uma criação de uma assembleia onde tudo isso seria votado e colocado em prática logo a seguir. Os movimentos rebeldes começam, né, a repressão policial, a repressão por parte das forças armadas ligadas diretamente ao imperador Dom Pedro II, e a liderança vai estar aqui, ó, com esse camarada chamado Antônio de Sampaio, que vai anos depois morrer servindo ao Império Brasileiro na Guerra do Paraguai. Beleza? Os presos são anistiados após o fim do movimento. Eles são condenados, muitos são condenados ao exílio, eles iam para algumas ilhas, principalmente Fernando de Noronha, só que antes disso acontecer, Dom Pedro II resolve perdoá-lo. Na verdade, só quem se deu mal mesmo nesse momento foi quem morreu no enfrentamento direto. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha e tira suas dúvidas aqui com a gente. É muito bom te ver aqui. Tamo junto.